Fala, igreja, boa tarde, que a paz esteja com todos. Bom, a palavra de hoje se encontrará no livro de Efésios, capítulo 2 e versículo 8, que o Senhor fala assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Bom, essa palavra aqui, né, ela é uma palavra muito conhecida, né, que o apóstolo Paulo escreveu, né, falou para aquele povo lá que estava em Efésio, para aqueles que eram fiel a Cristo, como ele era. E ele aqui estava falando que nós somos salvos pela graça. Quando nós, né, morrer, nós vamos subir lá em cima, não porque merecemos aqui. É igual o nosso pecado. Nós não merecemos, mas Deus ele nos perdoa todo dia. E é assim, pela graça, nós somos abençoados, não porque nós somos melhor também do que os outros, né? Privilegiados, não. Mas é pela graça. Nós não merecemos nada, mas Deus, ele nos ama tanto, né? Que nos abençoa do mesmo jeito, igual quando nós seremos salvos, né? Mesmo sendo pessoas pecadores, mas Deus ele vai salvar pela graça. O que é favor não merecido. Nós não merecemos nada, mas ele vai nos salvar, vai continuar nos abençoando, nos amando. Porque Deus ele é assim. Entendeu? Que mesmo nós em outros tempos, né, andava, né, em vez de ser em contramão do mundo, andava contramão a ele. Mas ele mesmo assim não esqueceu de você. Não esqueceu de nós. Mesmo quando a gente fazia as coisas pela carne, né? E agora começamos a fazer as coisas pelo Espírito, né? Fazendo as coisas agora para Deus, fazendo as coisas de Deus. Obedecendo a Deus agora, né? Sendo os filhos de Deus. Mesmo nós fazemos tantas coisas, né? Que não estava sendo filho dele, estava sendo os filhos da natureza, os filhos do... Não filho, né? Mas usado, né? Sendo escravo pelo mal. Mas Deus continuou com você. Ele ficava triste, não irado, não igual a Satanás quando a gente faz alguma coisa boa, né? Quando nós estamos servindo a Deus, fazendo as coisas que Deus nos ensinou, né? A obra. É a obra para Deus. Ele fica irado, Deus fica decepcionado quando nós fizemos alguma coisa, igual quando a gente fazia as coisas pela carne, né? As coisas sem ser pelo ouvido de Deus, as coisas por Deus, mas Deus não. Deus ele só fica triste, desapontado, porque ele confiou em você, que você ia ser fiel a ele, desde que você nasceu já foi escolhido por ele. Chamado todos são escolhidos, né? São poucos, você é um desses. Não é privilegiado, é porque Deus já tinha visto desde o teu ventre, da tua mãe, que você ia pertencer a Ele. Ia servir a Jesus Cristo, não o mundo. Aí quando ainda não conhecia Jesus Cristo, Deus ele ficava desapontado, mas acreditando que você ia ser salvo através da fé. E é o que nós temos que fazer, nós somos salvos pela fé. E isso já não vem da gente, é de Deus. Deus já começou com Jesus Cristo. Porque isso já é um dom de Deus já. Nós só temos que continuar fazendo as coisas que já vêm de Deus. E isso é uma coisa dessa. Isso já é uma coisa já de Jesus Cristo. Já veio com Ele. Nasceu com Ele e morreu com Ele. E passou para nós. Que somos a geração de Jesus Cristo. A geração de Abraão, a geração de Jacó, a geração de que será salvo. Eu creio que todos nós vamos ser salvos, e nossa família também, porque nós temos que fazer igual Josué. Eu e minha casa serviremos a Deus, e tem que ser assim, porque é assim que o apóstolo Paulo ele fazia com aquele povo lá de Efésio, falando o evangelho, falando
a salvação de Cristo, né? E isso é uma salvação, você se salva, você não é só crer nele, né? Mas ter fé, é permanecer na presença dele, que é o mais difícil, porque muita gente vai, mas não continua, não fica. São poucos que ficam, então nós temos que não ser igual essas pessoas aí, não. Se quer ser salvo, ter salvação, tem que continuar até o fim. Que as lutas vêm, as tribulações vêm, tanto que a palavra do Senhor fala que o justo, né, tem mais problema do que os ímpios, do que os gentis, né, que são os que não conhecem Cristo, os que não estão mais vivendo em Cristo. Porque o diabo sempre vai tentar fazer de tudo para tirar da presença do Senhor Jesus Cristo. E se você não for forte, se nós não for forte, acaba saindo. Então nós temos que ser forte. Igual Jesus, o próprio Senhor fala, né? Em Deuteronômio, fala para Josué, quando cedeu Moisés, falando: seja forte e corajoso, não temas e não desanime. Ele queria desanimar, achava que ele não ia conseguir fazer o que Moisés fez, né? Mas Deus falou isso daí com ele: eu sou teu Deus, eu cuido de ti, e é o que Deus faz pra gente. Quer que nós sejamos fortes igual Josué, corajoso, não desanimar por nada, para poder ser salvo, viver eternamente com ele. E tenha fé, não é só nas coisas não, porque fé é você acreditar nas coisas que você não vê, mas que sabe o que vai acontecer. Então se você é salvo, você tem fé que vai ser salvo, então você está fazendo por onde? Então você ainda não tá vendo, mas sabe que você vai ser salvo pelas tuas atitudes, igual Paulo fazia. Ele foi salvo pelo que ele fazia, pregando o evangelho em todo lugar que ele ia. Aqui era em Efésios, mas ele pregou em Roma, pregou em Corinto, pregou em Tessalonicense, lá na igreja dele lá, no templo dele lá, que ele construiu, que foi um dos que construiu mais templos, né? Mais igreja para Cristo, ministério dele, né? Ele criou mais ministério, não para servir a ele, não, mas que é nada para o homem, tudo para Cristo. Nós estamos aqui para servir a Cristo. Entendeu? Que Deus já tinha dado essa vocação, esse dom para ele construir igreja, ministério e ganhar almas, não para ele, para Jesus Cristo, almas para ser salva, através da fé do Deus que eles tinham, não que os judeus tinham, que antes, né? E que os babilônicos, né, tinha, entendeu? Mas servia aos filhos de Israel, que significa os filhos de Jesus Cristo. Servia a Cristo, que Israel era o povo escolhido de Deus, até hoje é o povo abençoado, é um povo, né, que pertencia a Jesus Cristo, é a terra abençoada por ele. Não que nós não somos sim abençoados, mas Israel é o povo que pertencia a dele aqui na Bíblia. Que somos nós também, nós somos israelitas. Não estamos lá, mas somos filhos de Deus também. Porque nós temos fé. Então nós temos que entender isso, que nada aqui, claro que nós vamos ter bênção, né? Claro, fazendo as coisas boas, né? Vai ser abençoado, né? Tudo que você vai fazer pelo irmão vai voltar para você. Se você estiver fazendo coisa ruim, vai fazer coisa ruim, vai voltar coisa ruim. Mas se estiver fazendo coisa boa, vai fazer coisa boa. Você tem fé que vai voltar, acreditando na palavra do Senhor Jesus Cristo que está escrito. Você não está com interesse. Ele sabe que isso daí não vem de nós, não é o que Deus quer. Então nós temos que entender isso. E nós vamos ser salvos pela graça, não é pelo que está fazendo, que isso é o que nós temos que fazer, né? Pregar o evangelho, né? Falar da palavra de Deus, orar, cuidar do irmão, ajudar, isso é tudo bíblico.
Mas nós também sabemos que somos salvos pela graça, pelo Senhor Jesus Cristo. Temos que entender. Não é porque nós temos que fazer isso daqui, mas é porque isso Deus já tinha feito já. Ele morreu naquela cruz lá para perdoar o nosso pecado ali. Claro que foi pelo amor também. Mas nós não merecia estar ali. Nem Jesus Cristo merecia estar crucificado, mas ele fez por nós. Então nós temos que fazer as coisas para Cristo. Não para se engrandecer, igual Paulo. Paulo ele fazia as coisas para Cristo. A palavra do Evangelho de Cristo para as pessoas servir a Cristo. Ele tinha fé que alguém ia aceitar Jesus Cristo através do ministério dele, ia servir. Mesmo sabendo que lá podia ter muita gente lá que, igual aconteceu, muitos morreram porque estava falando a palavra de Jesus Cristo, os próprios discípulos aqui. Muitos aqui, né, se não for todos aqui, morreram. Morreram feio porque estavam falando do Evangelho, porque naquela época era proibido alguém falar da palavra de Deus, é uma coisa boa. Agora que é livre, nós temos que fazer. Agora que a Bíblia é livre também, para qualquer um ter. Qualquer um estudar, aprender da palavra, aí que nós temos que fazer mesmo. Os católicos tentaram esconder por um bom tempo a Bíblia. Mas graças a Deus está voltando, aparecendo. E está voltando mais forte, mais gente sendo usado. É igual aquele ministério lá de Paulo, ele ganhou muita alma. E os outros discípulos também. Talvez você pensa que ninguém está vendo igual esse vídeo. Você em casa fazendo, ou na igreja. Eu fiquei sabendo que teve um pastor que estava com a igreja portas abertas. E não tinha ninguém lá no templo, lá na igreja lá. E ele falando da palavra de Deus. Muita gente, olha lá, ele é burro, ele é bobo. Olha lá, pra que tá fazendo isso? É coisa de doido. Mas só Deus sabe por que ele tá fazendo isso. Porque talvez ele tinha fé. Muita gente pode falar para ganhar coisa, para chamar gente para poder ter dízimo, oferta, para ele ganhar dinheiro. Não, para comprar um carro. Não. Ele tá fazendo o que Deus falou com ele, que era para ele fazer isso daí. E talvez uma pessoa passando na rua entre. Igual acontece em muitas igrejas aí, às vezes mendigo, uma pessoa do nada entra na igreja. Que ouve, a palavra fala com ela. A pessoa sente a vontade, Deus toca e acaba entrando e aprendendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mais pra frente pode ser alguém usado também por Deus, igual somos nós. Para ele poder falar o testemunho dele ou dela. Isso é fé. Você não vê, mas tem certeza que vai acontecer alguma coisa. Tudo é pela fé. O milagre vai vir na nossa vida se nós tivermos fé. Tanto que lá em Tiago fala, a fé sem obra é morta. Tem gente, eu só tenho fé, não preciso fazer nada que vai acontecer. Não é assim. Temos que ter fé sim em Jesus Cristo, fé nas coisas que vai acontecer, né? Fé que fomos ser salvos. Mas também temos que fazer por onde. O apóstolo Paulo ele tinha fé em tudo na vida dele. Mas ele fazia o que Deus falou com ele. Então nós temos que pensar em fazer também. Não é só ter fé, é só crer em Jesus Cristo, não. E isso é bom, claro, mas o melhor mesmo é você fazer, né? Que nós estamos aí para fazer a obra, entendeu? O que Tiago falou ali, nenhuma mentira. A fé sem obra é morta mesmo. Se você ter fé, mas ficar dentro de casa, parado, não ler a Bíblia, não fazer nada, não vai aprender nada, não vai adquirir conhecimento nenhum, não vai ser um... Tô falando não dizer ninguém, mas vai ser um crente só de banco. Deus não quer que ninguém seja crente de banco. Se você vai para a igreja, não tem costume nada de aprender, né, de Deus, Jesus Cristo. Eu já fui assim, eu sei como é que é, mas graças a Deus eu não entendia, mas com o tempo a gente aprende, a gente muda. Muda a viver, muda o estilo. Conhecendo a palavra que vai se libertando dos maus costumes, dos estilos dos gentis, que eles próprios teve uma época depois que começaram a unir por Jesus Cristo. Com o tempo.
eles eram contra. Os romanos também, mas através de Paulo, falando a palavra do Senhor Jesus Cristo, eles mudaram. Então, há tempo ainda para mudar. Se você não tem nenhum costume de fazer isso, faça. Porque senão, mesmo você sabendo que, né, que a salvação vem pela graça, mas não é só isso, tá? Mesmo você sendo merecer, você pode ser salvo sim, mas não faça só isso. A salvação não é só pela graça, tá? É pela fé também. Fé e atitude, porque temos que ter atitude de crente, mostrar que somos crentes. Tá? Não só as pessoas olhar não, mas ver que você é diferente, que nós somos diferentes através de Cristo, porque quando nós estamos com Cristo, nós mudamos tudo nas nossas vidas. Todos os costumes do mundo aí, nós deixamos para trás. Foi assim com o ministério do apóstolo Paulo, que ele foi prisioneiro de Jesus Cristo, ele viveu até o final da vida dele a Jesus Cristo. Ele falou pro gentis, né, que estava lá começando o ministério dele, lá em próprio Efésio, que ele era prisioneiro de Cristo. Entendeu? Ele falou que a graça que deu para convosco foi dada, a graça, né, para ele foi dada, e pra gente também, tá? Então, vamos fazer isso, tá? Que o apóstolo Paulo estava falando, né? E que Deus estava falando, porque o apóstolo Paulo só escreveu o que Deus falou para ele fazer em Efésios, igual foi nos outros livros que o apóstolo Paulo escreveu. Isso é tudo um ensinamento, isso é um ensinamento. Se você não sabia, achava que qualquer coisa ia ser salvo, tem gente que crê em Jesus Cristo e acha que vai ser salvo. Não é só isso, tá? O único que pode nos salvar é o Senhor Jesus Cristo. Ele que é o Salvador das nossas vidas, Ele que é o grande Criador. E nós temos que estar sempre unidos em fé, em oração, tá? Dobrando o joelho para a gente, para nossas famílias ser salvas. Tá? E nossos amigos ser libertos. Porque peça para Deus salvar também. Libertar e salvar. Tem gente que fala que só ora para salvar. Não, tem que libertar dos vícios e salvar. Porque tem gente que fala, não, larga um vício e vai para o outro, pedindo para livrar, né, libertar desse vício, desse mal. Aí a pessoa, não. Claro, pode orar sim para isso. Libertar também. Libertar os maus costumes. Né, os costumes dos ímpios, dos gentios, que a pessoa que você conhece tem. Mas peça para salvar essa alma também. Que a salvação vem de Cristo. E todos nós precisamos ser salvos. Tá? Não é só os ímpios, eles principalmente, que não conhecem a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Torce para eles, pelo menos no último final da vida deles, poder pedir a Deus, né? Que salve ele, salve aquela alma. Lembrar de Jesus Cristo, igual foi aquele ladrão na cruz. Lembrou para poder ser salvo. E no mesmo dia ficou lá no paraíso com Jesus Cristo. Tá? Isso que nós temos que orar, falar, pedir a Deus. Tá? Porque tem muita gente que pensa em si, mas nós temos que pensar em todo. Paulo ele pensava em geral, não só nele, mas em todos. No ministério dele, aonde ele passava, nas prisões, para Deus salvar todos, salvar a geração dos ímpios, dos gentios, dos medianitas, pelos judeus, todas as pessoas, não só pelos filhos de Israel, não, aquela terra abençoada por Deus, a terra escolhida por Deus, Jesus Cristo, abençoada, mas para todos, porque o Evangelho veio para todos. Todos têm que ouvir, todos têm que ser salvos. Nós sabemos sim que nem todos vão ser, mas temos que dar o máximo para a maioria das pessoas ser. Que há muitos aí fora, né, e poucos na igreja, e temos que ser mais positivo, pensar que
entendeu? Que vai ser mais gente para servir a Deus. Igual na igreja, muita gente leva mais banco porque pensa positivo. Às vezes não enche todo, mas pensa positivo, que vai ter mais gente na igreja, mais visitante, mais alma para Jesus Cristo. Mais gente que vai lá na frente aceitar Jesus Cristo como teu único e Salvador. Essa pessoa que está afastada de Deus e volta para a casa do Senhor Jesus Cristo. Igual aquele filho pródigo, tá? Porque tem muitos que é assim, igual a ele. E que nós não sejamos assim, mas se conhecer alguém que seja assim, depois não abandone mais a Jesus Cristo. Porque depois que nós servimos, temos que continuar, porque se sair, volta tudo de novo. Aí a pessoa que é da igreja tá fora é 10 vezes pior do que essa pessoa que está no mundo, tá? Ó Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por essa mensagem, Deus, essa palavra, Deus, que o Senhor, Deus, venha salvar nossos amigos, nossos colegas, que precisa de Ti, nossos patrões, Deus, que amanhã, Deus, seja um dia maravilhoso, Deus, que hoje continua também um dia abençoado, Deus, na Tua presença, Deus, que não venha acontecer nada de ruim, Deus, nenhuma obra maligna venha, Deus, para cima da gente, Deus. Que o Senhor, Deus, venha perdoar o nosso pecado, que nós somos pecadores, mas nós sabemos que o Senhor, Deus, perdoa nosso pecado pela graça, Deus, pela sua misericórdia, que dura para sempre, Deus. Não é igual muita gente acha que a sua palavra se renova a cada dia, não, que a tua palavra é mesmo. A tua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas. Nós mesmo sendo pecadores, o Senhor vai nos perdoar, igual o próprio apóstolo Paulo falou, que nós temos que perdoar nossos irmãos 70 vezes 7, eu quero dizer sempre. Mesmo quando nós fizermos coisa errada, tem que pedir perdão. E é a mesma coisa que nós temos que fazer para Ti também, Deus. Mesmo nós sabemos que não fizemos nada errado, quando nós oramos, pede perdão, desculpa, que o Senhor nos perdoa. Que o Senhor está vendo, Deus, que nós estamos de coração aqui. Abrir o nosso coração para Ti, Deus, para o Senhor nos curar, nos abençoar, nos renovar, nos purificar, Deus, que a Tua bênção, Deus, que a Tua mão poderosa, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor continue com a gente, não só hoje, mas amanhã, Deus, depois da manhã, sempre, Deus, sempre guiando os Teus caminhos, Deus, longe, Deus, da perversidade, da maldade, Deus, longe do mundo aí de fora, que não tem nada de bom para nos adquirir, só o Senhor que tem, Deus. Então, muito obrigado, Deus, por tudo, Deus, nas nossas vidas, Deus, que está sendo, Deus, maravilhoso, Deus, que quando nós servimos ao Senhor, é tudo maravilhoso, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém.